Julian Cross havia construído muros mais altos do que os penhascos que cercavam sua mansão costeira. Após seu doloroso rompimento público com uma noiva famosa, um escândalo que se desenrolou em todos os sites de fofoca e canais de streaming, ele desapareceu dos holofotes, sem mais entrevistas, sem mais lançamentos de produtos. Sumiu dentro de uma fortaleza de aço e vidro, conhecida como o Ninho de Vidro, uma maravilha minimalista situada nas encostas de Carmel Highlands, Califórnia. Para o público, ele era um fantasma. Para o mundo da tecnologia, um exemplo de gênio queimado pela fama. Mas nos corredores escondidos de seu santuário, Julian era apenas um homem tentando esquecer. Falava pouco com a equipe, não confiava em ninguém e passava os dias desenhando modelos de inteligência artificial e as noites sozinho. Isla Moreno foi contratada por meio de um serviço terceirizado. Uma amiga da prima de alguém garantiu que ela era discreta, limpa e temporária. Era tudo o que Julian precisava. Ela chegou silenciosamente, registrou o ponto e se movia como uma sombra na casa clara e estéril. Pequena, reservada e quase sempre com fones escondidos sob os cachos escuros, ela não deixava escapar nenhum traço de sua história. Nunca se demorava, nunca fazia perguntas. Mais importante, nunca olhava nos olhos dele. Naquela manhã, Isa estava limpando o corredor dos hóspedes. O sol, através das janelas do chão ao teto, fazia o mármore suar e o uniforme colava em suas costas. Ela se movia com rapidez, aspirando e espanando com eficiência robótica, sem saber que Julian estava a poucos metros de distância, numa ligação com seu conselho de investidores, andando inquieto em seu escritório. O banheiro de hóspedes no fim do corredor era raramente usado. Ela o havia limpado no dia anterior e sabia que a pressão da água era defeituosa. Quando ouviu o leve chiado da água correndo lá dentro, assumiu que o sensor com defeito havia sido ativado novamente. Ela entrou para verificar, viu seu reflexo, o suor no rosto, e hesitou. Não havia mais ninguém em casa. A governanta-chefe tinha saído. O sistema de segurança confirmava que Julian estava trancado no escritório. 10 minutos. Era tudo de que ela precisava. Um enxague rápido. Havia uma toalha limpa em seu carrinho de limpeza. Isa hesitou. Depois trancou a porta atrás de si. Ou ao menos achou que tinha trancado. Julian estava procurando um modelo antigo de planta que havia deixado no quarto de hóspedes durante uma sessão de esboço tarde da noite. Encerrara a ligação abruptamente, distraído, com a mente cheia de códigos e pressões. Empurrou a porta sem bater. O som que veio em seguida foi suave, surpreso e inesquecível. Isa ficou paralisada, com uma toalha apertada contra o peito, os olhos arregalados de choque, a pele ainda úmida, a respiração presa entre o medo e a incredulidade. Julian também congelou. A imagem se gravou imediatamente em sua memória, não porque ela estivesse sem roupas, mas porque a garota reservada, que nunca o olhava nos olhos, finalmente havia cruzado seu olhar. Ele murmurou um pedido de desculpas. Virou-se tão rapidamente que bateu na parede e fechou a porta atrás de si, como se ela o tivesse queimado. Seu coração não batia acelerado de vergonha. Era outra coisa completamente diferente. Algo que ele não sentia há muito tempo. Isa ficou tremendo atrás da porta, o coração disparado. Seu primeiro impulso foi correr, pedir demissão, desaparecer antes que alguém risse ou cochichasse. Ela havia sobrevivido a coisas demais para virar piada na casa de um estranho. Mas a porta permaneceu fechada. Não houve gritos, nem acusações. Apenas silêncio. E de alguma forma, aquele silêncio disse tudo. Julian Cross nunca pretendia permanecer na Califórnia por mais do que alguns meses. O Ninho de Vidro era para ser um refúgio temporário, um lugar para se reequilibrar depois que tudo desmoronou. Mas quanto mais tempo ficava, mais o silêncio se tornava um conforto, e menos razões ele encontrava para voltar à cidade. A mansão era uma fortaleza moderna, uma casa esculpida nos penhascos,
construída quase inteiramente de vidro e aço, com vistas panorâmicas do Oceano Pacífico. Projetada por um arquiteto premiado, era elogiada em revistas por sua genialidade e criticada por sua frieza. Julian gostava exatamente assim. Tudo era ativado por sensores de movimento, comandos de voz ou protegido por senhas, exceto as pessoas. Os poucos funcionários que trabalhavam ali se revezavam em turnos, treinados para evitar conversas e manter-se fora de vista. Era assim que Julian preferia. Sem distrações, sem envolvimentos emocionais, apenas dados, design e controle. Ele já fora o prodígio do Vale do Silício, bilionário antes dos 30 anos, celebrado por desenvolver uma das estruturas de inteligência artificial mais intuitivas do mundo. Mas toda aquela fama atraiu olhares, e esses olhares eventualmente trouxeram traição. Sua ex-noiva transformou o relacionamento deles em uma campanha de marketing, monetizando o romance por meio de reality shows, episódios de podcast e turnês de imprensa. No dia em que ela anunciou o término ao vivo na televisão, Julian desapareceu da mídia, vendeu metade de suas ações e se escondeu nas colinas. Isa Moreno não sabia nada disso quando aceitou o trabalho. Só tinha ouvido rumores da agência. Diziam que ele era brilhante, mas recluso, rico, mas frio. Ela não se importava. Precisava do dinheiro. Depois que um escândalo financeiro de alto nível envolvendo seu pai deixou a família na falência e sua mãe necessitando de cuidados constantes, Isa largou o curso de design de interiores em Nova York e voltou para o Oeste. Mudou o sobrenome, apagou as redes sociais e se infiltrou silenciosamente no mundo do trabalho invisível. Não sentia vergonha de limpar, sentia vergonha de ser reconhecida. No momento em que alguém dizia seu nome completo em voz alta, normalmente vinha seguido de uma acusação. O ninho de vidro era diferente. Ninguém falava ali, ninguém fazia perguntas. Ela podia se misturar ao fundo e ganhar o suficiente para ajudar sua família a sobreviver. A mansão em si era clínica e bela, com cômodos que pareciam museus. Havia um jardim na cobertura repleto de árvores bonsai esculpidas, uma cozinha minimalista com bancadas de pedra sob medida e um estúdio envidraçado onde Julian trabalhava em esboços e protótipos tecnológicos. Não havia fotos de família, nem bagunça, nem sinais de vida além do essencial. Julian era reservado. Na maioria dos dias, Isa só ouvia seus passos ou o som distante de jazz vindo do estúdio, tarde da noite. Ele raramente a abordava. Nas poucas vezes em que se cruzavam, ele oferecia apenas um aceno educado ou um obrigado sussurrado. Ela apreciava isso. O silêncio era mais seguro. Mas depois do incidente no banheiro, algo mudou. Julian não ignorava mais sua presença. Ele não falava, mas percebia. Havia agora um lampejo de reconhecimento, uma hesitação no olhar sempre que ela entrava em um cômodo. E Isa também sentia isso. Aquela estranha corrente no ar, carregada e incerta. Ela não sabia o que pensar. Julian pertencia a um mundo ao qual ela não fazia parte. Sua mente, seu dinheiro, sua história, estavam oceanos de distância da dela. Ainda assim, havia algo humano na maneira como ele a evitava agora, como se estivesse envergonhado, não se sentindo superior. Ela esperava ser demitida, mas isso não aconteceu. Em vez disso, ele ajustou o código de segurança das áreas de limpeza, dando a ela acesso ao estúdio no andar inferior. Começou a deixar xícaras vazias e pequenas bagunças, como se a estivesse convidando para dentro de seu espaço. Era sutil, era intencional e era assustador. Isa dizia a si mesma para não pensar demais. Seu trabalho era temporário. Ela era só um nome numa folha de ponto. Mas isso não explicava por que, pela primeira vez em meses, ela voltara a desenhar. Começou a fazer esboços dos cantos da mansão durante seus intervalos, a forma como a luz da manhã batia na escadaria, a curva do caminho do jardim, o contraste entre o aço e o céu. Ela desenhava rapidamente, em segredo,
sempre em pedaços de papel que pretendia jogar fora. Nunca imaginou que alguém os veria, muito menos esperava que o homem que vivia em silêncio começasse a observá-la, como se ela fosse a única voz que ele conseguia ouvir. Julian não sabia quando a curiosidade havia começado, apenas que ela se recusava a ir embora. No início, disse a si mesmo que era por causa do acidente, aquele momento estranho e constrangedor na porta do banheiro. Mas, com o passar dos dias, percebeu que já a observava muito antes disso. Tinha notado como ela manuseava objetos frágeis como se carregassem memórias, como ajustava os quadros por milímetros até ficarem perfeitamente alinhados, como se movia pela casa como alguém treinado para desaparecer. Mas Isa já não era invisível para ele, tornara-se parte de sua consciência, uma interrupção em sua solidão. No começo, ele evitava cruzar o caminho dela, mas a evasão só aumentava sua percepção. Cada passo que ela dava soava mais alto. Toda vez que ela passava por ele de cabeça baixa, seus olhos seguiam o rastro que ela deixava para trás. E aos poucos, quase imperceptivelmente, seu comportamento mudou. Passou a trabalhar na cozinha, em vez do estúdio. Quando ela limpava por perto, ele ajustava suas pausas para o café ao horário em que ela espanava a sala comum. Deixava o rádio ligado em jazz ou piano ambiente, apenas alto o suficiente para que ela ouvisse. Ela não reagia, não diretamente, mas uma vez, quando ele deixou sua xícara perto da pia, voltou mais tarde e a encontrou lavada, seca e colocada perfeitamente no balcão, ao lado de um pequeno quadrado de papel toalha, onde ela havia desenhado uma única linha, uma escadaria curva, a escadaria dele. A princípio, achou que fosse aleatório, mas no dia seguinte havia outro. Um painel de janela com a luz do sol entrando em ângulo. No dia seguinte, um esboço da disposição das pedras no jardim, algo que ele nunca havia notado até então. Julian começou a colecioná-los, não abertamente, apenas os guardava discretamente numa gaveta do estúdio, como se preservasse fragmentos de uma linguagem que nenhum dos dois ousava falar. Isa, por sua vez, também percebeu a mudança. Sentia o peso do olhar dele, suave, mas persistente. Ele nunca passava dos limites, nunca dizia mais do que o necessário, mas sua atenção permanecia. Isso a deixava ansiosa, não porque o temesse, mas porque temia a si mesma. Ela havia se esforçado demais para reconstruir a pouca estabilidade que tinha. Sentimentos não pertenciam àquela casa e, no entanto, eles chegaram sem pedir permissão. Numa noite, já de madrugada, ela estava esfregando o chão do corredor interno que levava ao estúdio de vidro. Usava tênis velhos e fones de ouvido, com o cabelo preso, cantarolando baixinho sem perceber. Quando olhou para cima, Julian estava parado na extremidade do corredor, segurando um caderno de esboços. Ela tirou rapidamente um fone e se levantou. Não queria incomodar, disse ela. A voz dele era mais suave do que ela esperava. Você não incomoda. Eu estava observando as luzes no corredor. Você canta enquanto trabalha. Sabia disso? Isa corou. Desculpa, posso parar? Ele balançou a cabeça. Não, eu gostei. Ele se aproximou. Ela sentiu o cheiro de cedro e tinta nele. Havia uma tensão no ar. Delicada, mas inegável. Você deveria estar dormindo, disse ele. Ela sorriu levemente. Você também. Os olhos dele buscaram os dela, hesitantes, mas abertos. Sobre aquele dia, começou ele sobre o banheiro. Eu tenho pensado mais do que deveria. A respiração de Isa se prendeu. Ela não sabia o que responder, mas Julian não esperou. Você não é apenas a garota da limpeza. Eu vejo como você observa esta casa, como percebe coisas que os outros ignoram. Você não é invisível, eu. Não para mim. Ela quis negar, voltar ao seu escudo protetor, mas algo dentro dela se partiu. No dia seguinte, Julian deixou um livro no balcão, perto dos produtos de limpeza dela. Era um antigo guia de arquitetura, com anotações rabiscadas nas margens.
Dentro da capa, um post-it com a caligrafia dele. Achei que você pudesse gostar disso. Isa ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois o guardou na bolsa e não disse uma palavra. A partir daquele momento, o ar entre eles mudou. Ela começou a encontrar motivos para ficar perto do estúdio. Ele passou a fazer pequenas perguntas. Você gosta desse padrão de azulejo? O que mudaria nesse layout? Perguntas que pareciam casuais, mas carregavam peso. Numa manhã, ela encontrou um pequeno monte de pó de café derramado perto da pia. Deliberado. Um teste. Ela olhou para a câmera no corredor, meio esperando vê-lo observando. Limpou a área, fez um esboço rápido de uma caneca com a alça torta e o deixou colado no armário. No dia seguinte havia uma caneca de verdade na mesa, com a mesma alça torta. Ele mesmo a tinha feito na impressora de cerâmica do estúdio. Para você, disse ele simplesmente. Ela a pegou com as mãos trêmulas. Julian nunca precisara de ninguém. Não emocionalmente, não depois de tudo. Mas aquilo não era necessidade. Era o reconhecimento de algo suave, algo verdadeiro. Isa começou a esperar por seus rituais silenciosos. Uma caneca deixada sobre a mesa, um livro aberto em uma página específica, um guardanapo com um desenho dobrado dentro da agenda dele. Eles ainda não diziam o que sentiam, mas estavam dizendo, de outras formas. Então veio a noite que mudou tudo novamente. Ela estava organizando cabos na sala do servidor, agachada, os dedos roçando o metal frio, quando ele entrou silenciosamente. Você não devia estar aqui sozinha, disse ele. Está tudo bem, respondeu ela. Eu sou cuidadosa. Ele se aproximou. Eu sei, e é isso que me assusta. Isa ergueu os olhos para ele, o coração disparado. O que você quer dizer? Ele se ajoelhou à sua frente, perto o bastante para ser íntimo, mas sem tocá-la. Eu vejo a forma como você trata cada parte desta casa com cuidado. Você anda por ela como se fosse sagrada. Ninguém nunca tratou nada que eu construí assim. Nem eu. Por um momento, o único som era o zumbido distante do sistema elétrico da casa. Então ele estendeu a mão, devagar, tocando a borda da manga dela. Posso? Ela não recuou. Seus dedos se encontraram. O momento se estendeu. Então Isa puxou a mão de volta, levantou-se rapidamente e disse: Eu devia ir. Julian não a seguiu, apenas deixou que ela se afastasse. Mas mais tarde naquela noite, quando ela voltou aos aposentos de hóspedes, havia uma luz suave escapando por baixo da porta. Ela empurrou devagar e encontrou um novo caderno de esboços sobre a cama. Na primeira página, em letras simples, havia uma mensagem. Se algum dia quiser voltar a criar, eu crio o espaço. Sem expectativas, sem pressão. Só você e a página. Isa sentou-se na beira da cama e chorou. Não porque ele havia lhe dado algo, mas porque ele havia visto algo que ela achava que ninguém mais veria. Isa sempre foi cuidadosa. Escondia seu nome verdadeiro, nunca falava sobre o passado, e cuidava para que ninguém a ligasse à garota que um dia pisou em tapetes vermelhos ao lado do pai, em galas beneficentes. Ela havia deletado tudo que a ligava àquela versão de si mesma. Mas o medo de ser descoberta nunca a deixava. Sempre que Julian a olhava por tempo demais, ou fazia uma pergunta que soava pessoal demais, sua defesa voltava com força total. Mas ele nunca forçava, apenas convidava. E com o tempo, esses convites tornaram-se mais difíceis de resistir. Ela começou a usar o caderno de esboços que ele lhe dera, só à noite, só atrás de portas trancadas. No início, eram formas simples, linhas de teste, blocos de cor. Mas então seus dedos se lembraram de como era sonhar. Desenhou espaços, imaginários primeiro, depois reais. Redesenhou o corredor que levava ao jardim da cobertura. Fez melhorias no fluxo de armazenamento da cozinha. Até redesenhou a mesa do estúdio dele, tornando-a mais eficiente. E quando, sem querer,
Deixou uma das páginas sobre o balcão. Entrou em pânico. Correu de volta, esperando pegá-la antes que alguém a visse. Mas ela já não estava lá. Horas depois, Julian passou por ela no corredor, em silêncio, e depositou suavemente um porta-lápis de cerâmica na beira da mesa. Ele era idêntico ao do desenho. Nada foi dito. Nada precisava ser. Mas Isa soube naquele instante que ele havia visto. E em vez de fazer perguntas, ele havia escutado. Isso a assustou mais do que qualquer coisa. Pessoas só escutavam quando queriam algo. Ela repetia a si mesma para não confiar nele. Mas Julian nunca se aproveitou do silêncio entre eles. Apenas criou espaço para ele existir. Então veio o convite para o jantar. Chegou em forma de um bilhete dobrado, colocado sob sua xícara numa manhã. Apenas um jantar, nada formal. Eu te devo um agradecimento por me salvar do meu próprio design horrível de mesa. Isa riu, apesar de si mesma. Ela tentou recusar. Deixou um bilhete simples que dizia: sou sua funcionária, não sua convidada. Mas quando voltou ao quarto naquela noite, havia um vestido estendido sobre a cama. Não era caro, nem chamativo. Algodão azul marinho macio, decote simples, o tipo de elegância que ela já amara um dia, mas havia desistido dessas coisas. E no espelho, outro bilhete. Hoje à noite você não é minha funcionária. Naquela noite, o Sea of ninho de vidro parecia diferente. Havia velas tremeluzindo na cozinha, jazz tocando baixinho, 2 pratos postos sobre a ilha do balcão. Julian usava uma camisa azul marinho, com as mangas arregaçadas o suficiente para mostrar manchas de tinta no pulso. Você veio, ele disse. Isa hesitou no batente da porta. Eu não deveria. Mas veio mesmo assim. Ele serviu vinho para ela. No início, conversaram sobre banalidades, música, arquitetura, as flores silvestres que cresciam perto dos penhascos. Depois, a conversa mudou. Ele perguntou qual era o material favorito com que ela gostava de trabalhar. Concreto, ela respondeu. Por quê? Porque é bruto. Você pode moldá-lo, mas ele nunca esquece o que foi. Ele assentiu. Como as pessoas. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Ela perguntou sobre o trabalho dele. Ele mostrou um protótipo em seu tablet, uma interface construída com base em estímulos sensoriais, não linguagem. Era linda. Isa olhou para a tela. Você construiu isso? Ele deu de ombros. Eu costumava construir coisas para os outros. Agora construo o que preciso para voltar a sentir algo. E sente? Ele olhou firme para ela. Só quando você está perto. Ela prendeu a respiração. Julian se inclinou sem pressa, sem drama, apenas o suficiente para alcançar e segurar sua mão. Seus dedos estavam quentes. Ela não recuou. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante, como se ambos temessem acordar de algo frágil. Mas não pareceu errado. Pareceu uma verdade esperando para ser dita. Quando se afastaram, Isa sussurrou. Eu não deveria estar aqui. Julian balançou a cabeça, fingindo. Fingir que não sentimos isso. Esse é o verdadeiro erro. Depois daquela noite, nada mudou publicamente, mas em privado, tudo havia mudado. Ele lhe deu acesso a mais cômodos, mais tarefas, mais tempo no estúdio. Passou a pedir sua opinião antes de fazer alterações no layout. Deixava livros no carrinho dela com post-its marcando seus trechos favoritos. E ela respondia com esboços, páginas dobradas e olhares silenciosos que diziam mais do que qualquer conversa. Mas ela nunca contou a verdade, nem seu nome completo, nem seu passado, nem o escândalo que a seguia como uma sombra. Ela não podia. Se ele descobrisse quem ela realmente era, talvez a visse de forma diferente, talvez nem a visse mais. Então, a carta chegou. Veio em um envelope simples, sem remetente, deslizada por debaixo da porta como um segredo. Dentro, uma fotografia de Isa aos 17 anos ao lado do pai em uma coletiva de imprensa, e uma única frase rabiscada com tinta preta.
Você não pode fugir do seu sangue. Suas mãos tremiam, seu coração disparava. Ela rasgou a foto, jogou os pedaços na privada e deu descarga. Sentou-se em silêncio por horas. Alguém sabia. Alguém a tinha encontrado. Ela pensou em ir embora. Quase arrumou as malas. Mas naquela noite, Julian a encontrou na estufa. Você tem me evitado, ele disse. Ela assentiu. Achei que seria mais fácil. Para quem? Para você ou para mim? Ela o olhou nos olhos. Você merece alguém sem bagagens, sem escândalos, sem um nome que arrasta tudo para baixo. Julian deu um passo à frente. Você acha que me importo com de onde você veio? Eu me importo com quem você é quando olha para mim. As barreiras dela racharam novamente, mas antes que ele pudesse beijá-la, ela recuou. Eu não estou pronta. Ele não discutiu, apenas assentiu. Então eu espero. Esse tipo de paciência a desarmou. Porque ninguém nunca havia esperado antes. Só haviam tomado. Julian não tomava. Ele permanecia perto, mas com espaço suficiente para deixá-la respirar. Mas ela sabia que o espaço não bastava. Um dia, ele descobriria tudo. E quando esse dia chegasse, ela não tinha certeza se nem mesmo a paciência dele seria suficiente para salvá-los. O ninho de vidro não foi feito para o caos. Cada centímetro dele havia sido projetado para a ordem, o silêncio e o controle. Mas o caos não bate à porta antes de entrar. E muitas vezes chega disfarçado de algo familiar. O nome dela era Celeste. Julian não havia 2 anos, desde o dia em que ela anunciou o término deles em um talk show noturno, sem aviso prévio. Ela tinha sido sua noiva, sua parceira nos negócios e na vida, até vender a história deles para uma plataforma de streaming e transformar sua dor em manchetes. Quando apareceu sem ser convidada nos portões do ninho de vidro, os funcionários hesitaram, sem saber se deveriam deixá-la entrar. Ela usou seu antigo código de acesso e entrou como se ainda pertencesse àquele lugar. Julian estava no estúdio quando ela chegou. Isa estava no corredor do lado de fora, carregando uma pilha de toalhas. Ela ouviu a risada primeiro, aguda e doce, do tipo feito para cortar o ar de qualquer sala. Quando virou a esquina, os viu. Celeste encostada na ilha da cozinha, Julian parado, expressão ilegível. Isa recuou antes que eles e notassem, o coração disparado. Ela não deveria ter ficado, mas ficou. Ouviu. A voz de Celeste dançava com charme ensaiado. Ouvi dizer que agora você tem um gosto por funcionárias. Ela sorriu de lado. Que adorável. Julian não respondeu. Celeste se aproximou, os saltos estalando no chão. Você sumiu. O mundo achou que você tinha enlouquecido. E agora venho aqui e descubro que você está morando com sua faxineira. Ela não é minha nada, respondeu Julian friamente. Ainda não, disse Celeste. Mas é óbvio, querido. Você esquece que eu sei como você fica quando se apaixona. O peito de Isa apertou. Celeste riu. Você sempre amou coisas danificadas. Faz você se sentir como um salvador. Só tome cuidado. Elas começam a depender de você e depois te destroem. Julian não respondeu. Apenas se afastou. Celeste foi embora pouco depois, mas o estrago já estava feito. Isa se manteve afastada por dias, fazendo apenas a limpeza essencial, evitando seu olhar, mantendo distância. Julian percebeu. Tentou falar com ela, mas ela manteve as conversas curtas. Ela não conseguia desouvir aquelas palavras. Não conseguia parar de pensar em como a verdade poderia destruir tudo o que haviam construído no silêncio. Certa noite, Julian a encontrou sozinha no estúdio. Ela estava desenhando sem perceber, os traços tremendo. Ele se sentou à sua frente, a voz baixa. Não desapareça de mim. Isa não levantou o olhar. Sua ex tem razão. Eu não pertenço a este lugar. Eu nem sequer tenho um passado digno para te oferecer. Julian estendeu a mão e gentilmente levantou o queixo dela,
até que seus olhos se encontrassem. Você acha que eu me importo de onde você veio? Eu me importo com quem você é agora. Me importo com a forma como você vê esta casa, como você me vê. Isso deveria ser suficiente. Ela queria acreditar nele, queria viver naquele momento, nas palavras dele. Mas o medo tinha raízes profundas. Naquele fim de semana, um segundo envelope chegou. Outra foto, outro bilhete. Você pode mudar de nome, mas não da sua verdade. Isa queimou o papel, mas o medo permaneceu. Naquela mesma noite, enquanto estava do lado de fora do estúdio, Julian se aproximou. Você está escondendo algo, ele disse suavemente. Ela assentiu. Eu espero, ele respondeu de novo. E isso foi pior do que qualquer ameaça. Foi bondade. Uma bondade inabalável e imerecida. Julian começou a se afastar, não por raiva, mas para lhe dar espaço. A mansão parecia mais fria, os olhares entre eles mais breves, os toques mais raros, mas o desejo permanecia. Isa sentia sua falta mais do que admitia. Enquanto isso, alguém mais não perdia nada de vista. Celeste havia ido embora, mas sua influência não. Ela entrou em contato com alguém do círculo de negócios mais íntimo de Julian, um membro do conselho conhecido pela ambição e pelos lábios soltos. O nome dele era Marcos. Levou menos de um dia para encontrar os velhos artigos. Isa Moreno, filha de Elias Moreno, indiciado por fraude de investimento em nível nacional. Um sobrenome que um dia foi símbolo de prestígio, agora enterrado sob processos e vergonha. Celeste enviou o dossiê ao conselho. O conselho, por sua vez, o entregou à mesa de Julian com um bilhete. Você deveria saber quem está deixando entrar na sua casa. Julian ficou sentado por horas, encarando a imagem de Isa aos 17 anos, ao lado do pai desonrado. Não sentiu raiva, apenas tristeza. Ela nunca usou o sobrenome, nunca pediu favores, nunca tentou manipulá-lo, simplesmente trabalhou, em silêncio, honestamente, e tinha medo. Ele entendia isso agora. Ele a chamou para o jardim na cobertura. Ela chegou nervosa, sem saber o que ele tinha visto, o que ele sabia. Ele lhe entregou a pasta. É verdade. Ela não chorou, apenas assentiu. É por isso que eu trabalho aqui. Eu não consegui mais encarar o mundo. Julian deu um passo à frente e colocou a mão em sua bochecha. Eu não me importo com os pecados do seu pai. Eu me importo com a mulher que está na minha frente. Estou me apaixonando por ela. Ela soluçou, não de vergonha, mas de alívio. Ele tinha visto suas cicatrizes e ainda assim a escolhera. Naquela noite, eles se beijaram novamente, não por confusão, mas por certeza. A partir daquele momento, eles pararam de se esconder. Julian começou a falar com ela abertamente. Tomavam café da manhã juntos, caminhavam pelas falésias ao entardecer, compartilhavam músicas no estúdio. O pessoal comentava mais alto agora, mas Julian não se importava. Ele já tinha feito sua escolha. Certa manhã, enquanto revisavam juntos os planos de layout, Isa derrubou o café na camisa dele. Ela entrou em pânico. Vou pegar um pano. Ele a deteve suavemente. Não, fica. E eles ficaram ali por horas, em silêncio. Paz. O tipo de paz que nenhum dos dois conhecia antes. Mas a paz nunca dura, onde a inveja habita. Julian recebeu um relatório de segurança. Alguém da equipe vinha acessando os aposentos de Isa sem permissão. Ele revisou as imagens. Marissa, a gerente da casa há muitos anos, havia revistado as gavetas de Isa, pegado seu diário e o entregado ao conselho. Julian a demitiu na hora, sem aviso, sem pedido de desculpas. Ela saiu sem dizer uma palavra, mas o olhar que lançou permaneceu no ar como veneno. Isa se sentiu culpada. Eu não queria que ninguém perdesse o emprego por minha causa. A resposta de Julian foi calma. Ela tentou destruir o que é importante para mim. Eu não tolero isso. O coração dela acelerou. Ele não disse quem.
Disse: o quê? Naquela noite, Isa encontrou um pacote sobre o travesseiro. Dentro havia uma caixa de veludo. Não era um anel, era uma chave. A chave do estúdio. Um espaço onde ninguém jamais entrara sem permissão dele. Ela segurou a chave contra o peito como se fosse um voto. E, finalmente, acreditou. Eles começaram a construir um ritmo que parecia quase uma vida. As manhãs começavam com jazz suave e silêncio compartilhado diante do café. As tardes fluíam com uma companhia tranquila, Isa desenhando no estúdio, enquanto Julian trabalhava em seus protótipos. Energias separadas, mas alinhadas. As noites se transformavam em longas caminhadas pela beira das falésias, com o vento do mar entrelaçando-se aos cabelos de Isa, enquanto Julian ouvia seus pensamentos. Aqueles que ela nunca imaginou compartilhar com alguém de novo. Ela lhe contou sobre a doença da mãe e as contas hospitalares que consumiram tudo. Contou sobre Nova York, sobre como um dia sonhou em abrir seu próprio estúdio, cheio de luz, risos e alunos que vissem o design como forma de cura. Ela não contou sobre como costumava sentar-se no alto da escada de sua mansão de infância, observando o pai mentir para investidores com o mesmo sorriso que usava com a família, mas não precisava. Julian compreendia o tipo de silêncio que a culpa esculpe nas pessoas. Ele nunca pediu mais do que ela podia dar, e, quanto mais paciência ele demonstrava, mais ela lhe dava, espontaneamente. A conexão deles já não exigia cuidado, ela apenas existia, real e constante. Então, numa manhã, ele a surpreendeu. Quero te levar a um lugar, disse ele. Que lugar? Ela perguntou. Um lugar sem trancas, sem sussurros, só nós dois. Ela hesitou, mas ele sorriu. Que digam o que quiserem. Eu só vou ouvir você. Naquele fim de semana, partiram em seu carro particular, sem equipe, sem bagagem, além do que Isa mesma arrumou. A vila ficava escondida numa enseada, cercada por areia branca e água turquesa. Parecia uma lembrança. Algo imaginado, mas bonito demais para ser real. Passaram o primeiro dia descalços, caminhando pela praia, rindo como se tivessem esquecido como era estar quebrados. Naquela noite, Julian queimou o jantar e eles riram tanto que choraram. Mais tarde, sob um céu cheio de estrelas, Julian se voltou para ela. Você me mudou. Me lembrou como é sentir. Os olhos dela brilharam. Você me fez acreditar que eu podia ser mais do que o meu passado. Ele enfiou a mão no bolso e lhe entregou uma pequena bolsa de veludo. Dentro havia um colar com uma chave de prata. Isso abre a gaveta do meu estúdio, onde guardo as coisas que importam. Agora, isso inclui você. Isa não disse nada, apenas se encostou nele, segurando-o como se deixá-lo ir pudesse desfazer tudo. Quando voltaram para o ninho de vidro, a casa parecia diferente, mais quente, mais suave. Julian deu a Isa acesso total ao estúdio. Ela o reorganizou com cuidado, com respeito, como se estivesse se alinhando ao mundo dele e não tentando mudá-lo. Usava a chave no pescoço, escondida sob a blusa, um símbolo discreto de pertencimento. Mas, fora das paredes, o mundo começava a se agitar. Os sócios de Julian notaram sua mudança. Sussurravam em reuniões, faziam perguntas discretas. Um dia, durante uma apresentação privada, um investidor se inclinou e perguntou: É verdade? Você está morando com a empregada? Julian não respondeu. Apenas se levantou e saiu. Isa notou a tensão. Ofereceu-se para se afastar, para desaparecer, caso sua presença prejudicasse a reputação dele. Mas Julian a impediu. Sua presença me dá paz, que eles se engasguem com suas opiniões. Certa manhã, Isa entrou sozinha no estúdio. Usou a chave de prata e abriu a gaveta. Dentro havia dezenas de esboços dela, lendo, limpando, rindo, até chorando. Cada um capturava um momento que ela nem sabia que ele tinha presenciado. Sua mão tremia enquanto os folheava.
Ele a observava há muito mais tempo do que ela imaginava. Julian entrou em silêncio e parou atrás dela. Você foi minha musa antes mesmo que eu admitisse isso para mim. Isa se virou para ele e finalmente disse as palavras que temia pronunciar. Eu te amo. Ele não respondeu, apenas a puxou para perto, e naquele momento nada mais importava. Começaram a tomar decisões juntos. Julian pedia sua opinião sobre elementos do design da casa, cores para a sala de jantar, até obras de arte para o hall de entrada. Aos poucos, a mansão deixou de parecer um monumento ao silêncio e passou a ser algo vivo. Mas a paz, por mais profunda que seja, nunca existe sem resistência. O primo de Julian, Victor, chegou sem avisar. Arrogante, convencido e barulhento, entrou na casa com julgamento estampado no rosto. Você vai mesmo entregar tudo a uma empregada? Tem ideia de como isso soa ridículo? Isa se levantou para sair, mas Julian segurou sua mão. Ela vale mais do que qualquer um que a julgue pelo trabalho que faz. Se você não pode respeitá-la, pode ir embora. Victor saiu furioso, mas não derrotado. Começou a plantar sementes de dúvida entre os membros do conselho, sussurrando sobre a influência de Isa, seu passado, seus possíveis motivos ocultos. Isa não fazia ideia. Passava os dias restaurando partes esquecidas da casa e as noites desenhando espaços para um lar que nunca acreditou poder ter. Julian tinha planos. Uma noite, levou-a a um jardim, sob luzes penduradas e pétalas flutuando pelo ar. Quero que você se mude de vez, não como funcionária, mas como a mulher que amo. Isa disse sim. Não com hesitação, mas com uma promessa. Ela não fugiria mais do passado. Estaria ao lado dele, custasse o que custasse. Mas a tempestade veio rápido. Victor atacou durante uma importante reunião do conselho. Apresentou e-mails adulterados, dados forjados e cronogramas manipulados para parecer que Isa estava interferindo nas decisões de Julian. Acusou-a de acessar arquivos confidenciais e de manipular Julian para benefício próprio. Isa foi pega de surpresa. Julian a defendeu com veemência, mas o conselho exigiu uma investigação. Isa se ofereceu para ir embora. Não quero ser o motivo de destruírem tudo que você construiu. Julian olhou ao redor da sala e disse: se me obrigarem a escolher entre a empresa e a mulher que me curou, escolho ela. O silêncio caiu como pedra. As linhas estavam traçadas. Alguns membros do conselho se afastaram. Outros se uniram a Julian. Isa ficou do lado de fora da sala de reuniões, com os olhos ardendo. Julian saiu horas depois, com o rosto inexpressivo. Victor havia sido desmascarado. Uma gravação de segurança secreta, instalada por Julian semanas antes, capturou Victor admitindo toda a armação. Ele foi expulso da empresa, humilhado em silêncio. A empresa se estabilizou. Julian voltou ao trabalho, mas só voltou a sorrir quando chegou em casa. Isa estava esperando, braços abertos, olhos cheios de força serena. Naquela noite, eles não brindaram nem comemoraram. Eles se sentaram descalços no chão da cozinha, comendo macarrão requentado e ouvindo a chuva. Você me salvou, sussurrou Julian. Isa sorriu. Não, nós nos salvamos um ao outro. Meses se passaram, não em um borrão, mas em ondas suaves que foram moldando tudo com delicadeza. O ninho de vidro se tornou mais do que um refúgio. Tornou-se um lar. As linhas frias de aço e vidro foram suavizadas pelos toques de Isa. Cortinas costuradas à mão nas manhãs, esboços emoldurados pendurados nos corredores estreitos, livros que não pertenciam a Julian, preenchendo cantos que antes ele deixava vazios. Ele a deixou entrar por completo, não apenas em seu espaço, mas em seu ritmo. Eles começaram a passar os fins de semana na vila à beira-mar, aquela com areias brancas e a memória da primeira risada compartilhada. Lá, Julian aprendeu a lavar pratos sem quebrá-los, e Isa aprendeu que ser amada não significava se perder de si mesma. Certa manhã, na vila, Isa lhe entregou uma pequena caixa.
Dentro havia um alfinete de lapela de prata gravado com a palavra começo. Porque você era meu, disse ela suavemente. Ele o usava com orgulho, não apenas em reuniões, mas em momentos que importavam, para mostrar que seu novo começo não tinha a ver com imagem, e sim com verdade. Quando voltaram ao ninho de vidro naquela primavera, Julian a surpreendeu. Ele pegou sua mão e a levou até o mesmo corredor onde tudo havia começado, onde a porta uma vez se abrira cedo demais. As luzes estavam baixas, o ar cheirava levemente a lavanda e sal marinho, e a luz suave das velas tremeluzia ao longo das paredes de vidro. Ali, no mesmo lugar onde sua toalha havia caído e seu medo surgido, Julian se ajoelhou em um joelho. Aquele dia tudo mudou, disse ele, e desde então, a cada dia, eu te amo mais. Quer se casar comigo? A resposta de Isa foi um sussurro. Sim. O casamento foi discreto, íntimo e sem espetáculo. Isa usava um vestido creme que ela mesma havia desenhado, a renda costurada por suas mãos, tarde da noite, enquanto Julian lia poesia ao seu lado. Julian usou o mesmo terno azul marinho do dia em que enfrentou o conselho, o dia em que escolheu ela acima de tudo. A cerimônia aconteceu no jardim da cobertura, agora repleto de flores que Isa mesma havia plantado. Os funcionários, que antes andavam em silêncio ao redor deles, agora celebravam ao lado deles como amigos. Até o velho cozinheiro chorou durante seu discurso, dizendo: ela costumava limpar cada canto com carinho. Agora ela é o coração desta casa. Não houve repórteres, nem flashes, nem barulho. Apenas duas pessoas que encontraram um lar uma na outra. 1 ano depois, Julian entrou na cozinha bem cedo e encontrou Isa descalça, cantando baixinho enquanto preparava o café da manhã. Ela se virou com um sorriso e ergueu um pequeno macacão branco. Eu ia te surpreender mais tarde, disse ela, mas acho que agora é um bom momento. Julian ficou paralisado, depois riu e a levantou do chão, girando-a no ar enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eles riram, choraram e se abraçaram na mesma cozinha, onde antes só passavam em silêncio. A história deles começou com uma porta aberta por engano. Um momento que nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu e levou a tudo. De empregada à musa, do silêncio ao santuário, Isa se tornou mais do que alguém que limpava a poeira. Ela se tornou a mulher que o ensinou a sentir de novo. Julian, antes um homem definido pela perda, agora era conhecido não apenas pelo que construiu, mas pelo que protegeu, e no centro de tudo havia o amor. Não espalhafatoso, nem barulhento, mas firme e verdadeiro. Às vezes o destino não bate, às vezes ele abre a porta errada, e às vezes é exatamente aí que tudo deve começar.